Um poder ancestral chamado artes rúnicas existe desde os primórdios da humanidade. Aqueles que nasciam com esse dom podiam comandar forças sobrenaturais, governando toda a criação. Eram reverenciados como reis e faraós, os líderes absolutos do mundo antigo. A humanidade louvava suas habilidades como um milagre divino, uma bênção dos deuses. Mas, entre esses inúmeros dons, uma runa em particular era considerada uma terrível maldição. Era a infame e temida runa de Asura. Um homem solitário com esta marca amaldiçoada nas costas é violentamente expulso. Alguns na multidão hesitam, acreditando que é melhor deixá-lo escapar. Mas a multidão enfurecida prevalece, banindo-o com ameaças de nunca mais retornar. Rotulado como um monstro, ele é exilado para vagar sozinho pela natureza desolada e congelada. Desde os tempos antigos, o destino daqueles que carregam esta runa tem sido brutal. Ele tropeça na nevasca, seu rosto uma máscara de pura e inabalável agonia. A maldição determina que aqueles que nascem com esta marca estão destinados a um fim trágico e solitário. Ele finalmente desmaia, suas forças se esvaindo na vasta paisagem implacável. Parece que sua jornada, como todas as outras antes dele, chegou à sua conclusão inevitável. Mas então, uma família tropeça em seu corpo, chocada com sua aparência encharcada de sangue. Apesar de sua condição, um sorriso tênue, quase cúmplice, surge em seus lábios. Ignorando o perigo potencial, a família se prepara para usar suas próprias artes rúnicas para salvá-lo. Mas ajudar alguém com a runa de Asura só leva a uma coisa: ruína. 7 anos depois, essa mesma ruína encontra seu caminho para uma vila outrora pacífica. Os aldeões confrontam furiosamente um grupo de bandidos, perguntando por que eles estão procurando a runa de Asura. Irritado com a resistência, o líder do grupo concorda relutantemente em ir embora, reclamando dos moradores locais. Seus homens relatam a uma figura encapuzada que sua busca por um usuário de artes rúnicas foi completamente em vão. O misterioso líder então acena ameaçadoramente para um de seus subordinados se aproximar. Em uma demonstração chocante de crueldade, o líder rapidamente elimina seus próprios homens pelo fracasso. Ele zomba de seus métodos tolos, questionando como eles poderiam encontrar alguém sem um traço de mana. Revelando uma forma monstruosa, ele revela que pode sentir algo que eles não conseguem, o cheiro único da destruição. Depois que o perigo passa, uma voz grita pela floresta agora pacífica, sinalizando que está segura. O jovem com a runa amaldiçoada emerge do esconderijo, acompanhado pelas 2 mulheres que fazem parte de sua nova família. Ele pede desculpas pelos problemas que causou, mas o patriarca da família o tranquiliza calorosamente, dizendo que ele pertence a eles. As 2 mulheres cuidam carinhosamente do jovem, limpando a poeira de seu rosto como se ele fosse um deles. A mãe observa com um sorriso cúmplice, apontando como elas sempre parecem acabar naquele lugar específico. A irmã mais nova explica que este local tem um significado especial para o homem que elas chamam de Van. Ele revela que a árvore enorme diante da qual estão é o local exato onde salvaram sua vida 7 anos atrás. Olhando para cima com uma expressão serena, ele diz que este é seu lugar favorito em toda a vila. O patriarca brinca com Van, demonstrando seu forte vínculo entre pai e filho. Ele então pergunta à esposa sobre os preparativos do casamento, e ela confirma que tudo está pronto para começar ao pôr do sol. A família observa a vasta cadeia de montanhas, cheia de entusiasmo pela celebração que se aproxima. Ao cair da noite, um caloroso brilho festivo emana das profundezas do vale florestal. A aldeia está em festa, reunida em torno de uma enorme fogueira para a cerimônia de casamento. Van, o noivo, está diante da multidão com uma sombra de dúvida no rosto. Sua noiva, linda, o encara com um sorriso caloroso e confiante. O patriarca celebra a cerimônia, convidando os recém-casados a compartilhar seus votos com a aldeia. Linda declara corajosamente sua promessa de felicidade, recebendo um rugido de aprovação da multidão entusiasmada. Quando chega a sua vez, Van começa não com um voto, mas com um pedido de desculpa sombrio pelas dificuldades que trouxe.
Ele reconta seu passado amaldiçoado, onde sua presença só trouxe ruína e desespero para aqueles ao seu redor. Um flashback o lembra de seu estado quase fatal 7 anos atrás, reconhecendo que deve sua vida a esta vila. Ele expressa seu medo mais profundo, questionando se um homem amaldiçoado como ele realmente tem o direito de ser feliz aqui. Seus olhos se enchem de angústia enquanto ele mergulha em dúvidas, incapaz de aceitar sua própria sorte. Mas antes que ele possa continuar, um punho poderoso atinge seu maxilar, interrompendo sua fala melancólica. Linda o lembra com veemência que eles sabiam dos riscos desde o início. Ela admite que, quando se conheceram, vendo a destruição a qual ele estava associado, ficaram realmente preocupados. Mas ela se lembra de uma época em que uma verdadeira ameaça desceu sobre sua aldeia, deixando todos indefesos. Naquele momento de crise, Van usou seu temido poder não para arruiná-la, mas para protegê-la do mal, apontando para seu coração. Ela declara que o ato altruísta dele os fez decidir nunca mais temê-lo. Ela promete que, aconteça o que acontecer, eles enfrentarão como uma frente unida, assim como fizeram naquele dia. A vila inteira irrompe em aplausos, zombando de sua autopiedade e reafirmando seu apoio inabalável. Sua nova família o envolve em um abraço caloroso, incentivando o casal a completar seus votos matrimoniais. Emocionados, Linda e ele se olham nos olhos e finalmente trocam suas sinceras confissões de amor. Mas, espreitando nas sombras, uma figura invisível zomba da cena sentimental, claramente enojada com a felicidade deles. A figura invisível revela um sorriso monstruoso, ironicamente tocada pela demonstração sentimental. Distante da celebração, uma presença sinistra observa à distância o brilho cálido da vila. De repente, uma explosão cataclísmica de energia verde irrompe do coração da vila, rompendo a noite pacífica. O mundo se transforma em um borrão verde caótico, visto pelos olhos de uma vítima caída. Através de sua visão esmaecida, as consequências aterrorizantes se tornam evidentes, uma cena de devastação absoluta. Ele observa em silêncio, atordoado, com o rosto incrédulo, enquanto processa a carnificina ao seu redor. A alegre celebração se transformou em um quadro trágico e silencioso de entes queridos caídos. Um vórtice rodopiante de energia sombria consome a área, arrastando os remanescentes da vila para o abismo. Van desaba no chão, com a mente completamente destruída pela perda repentina e brutal. Linda solta um grito silencioso. Seu rosto é o retrato do terror puro e inabalável diante do pesadelo que se desenrola diante dela. O chão está coberto pelas formas imóveis dos aldeões, um testemunho do horror repentino da noite. Seus olhos pousam nos rostos do patriarca e de sua esposa, as mesmas pessoas que lhe haviam demonstrado bondade. Um grito áspero de negação escapa-lhe à medida que a realidade do massacre se aprofunda. Sua mente gira, recusando-se a aceitar a perda catastrófica que acaba de se desenrolar diante dele. Um sorriso sinistro e cheio de dentes se materializa das sombras, logo atrás dele, uma presença arrepiante na escuridão. Antes que ele possa reagir, um golpe devastador o lança pelo ar com uma força incrível. Ele cai no chão, o impacto lhe tirando o ar dos pulmões enquanto ele ofega. A figura monstruosa balança insensivelmente Linda, inconsciente pelos cabelos, provocando-o com seu prêmio. Envolto em uma aura verde malévola, o vilão encapuzado paira sobre a devastação, aproveitando o jogo. Superando a dor, Van exige saber a identidade do monstro responsável por este pesadelo. O vilão ignora a pergunta, afirmando que sua identidade é irrelevante. Ele está ali apenas a negócios. Ele revela seu verdadeiro propósito, extrair a verdadeira ruína da runa de Asura para um mestre misterioso. Para garantir que não haja testemunhas, ele admite casualmente que também incinerou todas as aldeias vizinhas. O rosto de Van se transforma em uma máscara de pura fúria fria e o mundo ao seu redor fica vermelho de raiva. O monstro alega que não se trata de nada pessoal, apenas de uma tarefa que lhe foi ordenada. Tentáculos sinistros de sombra irrompem do solo, prendendo Van e arrastando-o para a escuridão.
O vilão revela seu plano de aprisioná-lo em uma prisão subespacial, onde 1000 anos parecem um instante. Com um sorriso arrepiante, ele promete libertar Van eventualmente, mas não dá nenhuma pista de quando isso poderá acontecer. Van estende a mão em desespero, enquanto o vilão e o mundo desaparecem em um vazio verde e atemporal. A última coisa que ele vê é a imagem assombrosa de sua esposa. Mantido cativo e derrotado antes que seu mundo se torne negro. O mundo de Van se dissolve em uma névoa verde enquanto ele é arrastado para o abismo. Ele abre os olhos uma última vez, sua expressão uma mistura de agonia e derrota total. Sua visão finalmente escurece, rendendo-se ao vazio sem fim. De dentro da prisão em espiral, um único olho vigilante observa sua queda. O olho derrama lágrimas de tristeza, uma testemunha silenciosa da tragédia que se desenrolou. A prisão subespacial se fecha, um orbe verde brilhante, marcando o local onde ele desapareceu. Van desperta em uma dimensão carmesim desolada, à deriva em uma rocha solitária em um mar de desespero. As palavras do vilão sobre o verdadeiro poder da destruição ecoam em sua mente despedaçada. Ele questiona toda a sua vida, perguntando-se se seu destino amaldiçoado estava selado desde o início. Ele finalmente aceita uma verdade horrível. Sua runa só traz ruína para tudo o que ele ama. Ele jaz derrotado, percebendo que nunca houve uma maneira de escapar de seu destino amaldiçoado. Ele é esmagado pelo pensamento de que, se tivesse aceitado seu destino, sua família teria sido poupada. Ele lamenta seu sonho simples de uma vida comum, acreditando que esse desejo é a razão pela qual todos pereceram. Agora ele entende que suas próprias esperanças tolas e ganância foram a verdadeira causa da tragédia. Ele conclui que seus próprios desejos egoístas foram o que, em última análise, destruiu todos que ele amava. Dominado pela culpa, ele sente que não merece perdão pela ruína que causou. À medida que sua consciência se esvai, uma única gota atinge uma superfície imóvel. Ele agora flutua sem rumo em um vasto mar carmesim, um reflexo de seu próprio tormento interior. Com os olhos arregalados de angústia, ele se questiona por que algum deus o amaldiçoaria com uma existência tão cruel. Decidindo que não adianta mais acreditar, ele se rende à exaustão e afunda no abismo. Implora pelo fim de seu sofrimento, não querendo mais viver. Completamente destruído, ele deseja apenas a libertação final da morte. Mas uma lembrança surge, uma voz gentil lhe dizendo que não foi culpa dele. É o rosto de Linda. Sua última confissão chorosa de amor eterno ecoa em sua mente. Suas palavras o trazem de volta à realidade, seus olhos se abrem de repente. Uma onda de desafio o percorre enquanto ele se levanta, rejeitando seu desespero. Ele vê o rosto de Linda na água carmesim, o peso esmagador de sua culpa retornando. Seu reflexo se contorce em um rosto monstruoso, confirmando sua crença de que ele é a causa de tudo. Mas uma nova e furiosa resolução desperta dentro dele, recusando-se a aceitar um fim tão patético. Ele percebe que não tem o direito de desistir depois de tudo que foi sacrificado por ele. Uma voz interior grita que ele não tem permissão para morrer, lembrando-o de que ainda tem um trabalho a fazer. Em meio à dor lancinante, ele range os dentes e aceita esse novo propósito agonizante. Ele abraça completamente o poder monstruoso de sua maldição, deixando sua raiva transformá-lo. O velho ditado o assombra, um lembrete de que a runa de Asura sempre foi destinada a trazer a ruína. Mas sem nada a perder, ele ruge em desafio, declarando que não se importa mais com as consequências. Ele se lembra do vilão camuflado que desejava seu poder, finalmente dando um alvo para sua fúria. Ele decide dar ao inimigo exatamente o que ele buscava, uma demonstração de verdadeira destruição. Ele jura fazer-o sentir a força plena e desenfreada da maldição que carrega. Os rostos de seus entes queridos perdidos surgem diante dele enquanto ele silenciosamente lhes promete justiça. Ele deixa de lado seu desejo de morte, decidindo que pode esperar até que sua vingança esteja completa. Para executar sua vingança, ele sabe que precisa primeiro encontrar uma maneira de escapar deste subespaço amaldiçoado.
Ele é imediatamente invadido por manifestações grotescas de sua culpa, todas clamando por sua morte. Mas ele se mantém firme, jurando vingança mesmo que leve 10.000 anos. Um sorriso aterrorizante se espalha por seu rosto enquanto ele sucumbe completamente ao seu demônio interior. Ele libera sua fúria, iniciando uma batalha sem fim contra os horrores de sua prisão. 200 anos se passam em uma tempestade implacável de conflito e fúria. 400 anos depois, a dança brutal da destruição continua sem fim. Após 600 anos, o garoto que trilhou o caminho de Asura dominou seu poder ruinoso. A própria dimensão parece gritar em agonia, um reflexo de seu tormento sem fim. No entanto, ele permanece alheio a um segredo muito maior, oculto na própria maldição que carrega. Preso em um pântano de desespero, seu mundo está encharcado de carmesim e fúria. Quase 1000 anos se passam enquanto ele trava uma guerra solitária contra seus demônios interiores. Uma manifestação colossal de seu tormento é subitamente aniquilada por uma luz ofuscante. Ele se tornou uma criatura das sombras, nascido do próprio desespero contra o qual luta. Uma agonia sem fim o consumiu, deixando apenas uma casca vazia do homem que um dia foi. Mas o fogo ardente da vingança em seu coração se recusa a se extinguir. Do abismo, um misterioso olho que tudo vê libera um poder devastador. A própria estrutura de sua dimensão prisional se desfaz sob a força bruta da batalha. A fera grotesca estende a mão uma última vez e sua forma começa a se desestabilizar. Finalmente, ela se dissolve no nada. Apenas mais um pesadelo vencido em seu tormento sem fim. Ele jaz exausto no chão despedaçado de sua prisão, o fogo em seu coração se recusando a se apagar. Após um milênio de tormento, ele finalmente sente uma mudança. Uma lembrança vem à tona, um dia tranquilo em que Linda lhe perguntou sobre seu sonho. Ela havia imaginado uma vida simples, começando com o casamento e a união de suas famílias. Então, imaginou-os tendo filhos, um filho e uma filha para completar seu lar. Seu maior desejo era que ele sempre tivesse um lugar feliz para onde retornar. Juntos, eles construiriam um porto seguro, uma família intocada pela maldição dele. Aquele futuro simples e belo era tudo o que ela sempre desejava. Mas esse sonho foi roubado por aqueles que buscavam despertar o verdadeiro poder da ruína dentro dele. E agora, depois de 1000 anos, aquele poder monstruoso finalmente responde ao chamado. Uma entidade monstruosa com um sorriso aterrorizante se materializa, sinalizando que a maldição foi totalmente liberada. Uma energia sombria e caótica irrompe do corpo de Van, consumindo-o em uma tempestade de vermelho e preto. O poder irrompe. Uma torrente de almas gritando e rostos atormentados jorra dele. Seu despertar culmina em uma explosão cataclísmica que destrói a própria estrutura de sua prisão. Ele contempla sua mão transformada, finalmente compreendendo a verdadeira natureza devastadora de sua maldição. A sabedoria de sua runa é revelada. Asura, o deus da ruína, pode invocar 666 armamentos destrutivos. Agora, renascido em sua nova forma, ele reflete amargamente sobre como esse poder poderia ter mudado o passado. Ele pousa com força suficiente para rachar o chão, um testamento de sua recém-descoberta força física. Diante do espectro de seu fracasso passado, ele conclui que, com essa força, poderia ter salvado a todos. Mas uma entidade sombria e multiocular surge ao lado de seu sorriso confiante, plantando uma semente de dúvida em sua mente. A entidade zomba de sua arrogância, desferindo um punho colossal para destruir sua recém-descoberta determinação. A mão monstruosa se conecta com força avassaladora, liberando uma onda de choque devastadora. O próprio chão de sua prisão racha e explode com a força do impacto. Van é lançado cambaleando, preso em um turbilhão de energia sombria e caótica. Mas, ao ser arremessado para trás, ele finalmente invoca o primeiro de seus armamentos lendários. Essa arma é uma luva com a terrível capacidade de desintegrar a matéria em nível de partícula. Ele canaliza sua fúria, liberando um pilar de energia destrutiva que rasga a dimensão.
Um sorriso aterrorizante se espalha por seu rosto, enquanto ele abraça completamente a ruína que agora comanda. A explosão resultante é cataclísmica, obliterando completamente o subespaço que o mantinha preso. A paisagem infernal dá lugar a uma floresta serena e ensolarada, sinalizando seu retorno ao mundo real. Ele retorna ao mundo de crueldade casual, onde bandidos atacam viajantes indefesos em uma clareira na floresta. O líder dos bandidos ameaça sua vítima em tom de zombaria, completamente alheio ao homem com cicatrizes atrás dele. Van ignora a cena brutal, fazendo ao bandido uma única e desconcertante pergunta sobre o ano em curso. Divertido com a estranha pergunta, o líder ri e revela casualmente que estamos no ano de 1500. Van processa silenciosamente essa nova informação, sua mente acelerada para compreender a distorção temporal. A diversão dos bandidos se esvai rapidamente, substituída por um olhar ameaçador ao sentir que algo está profundamente errado. Percebendo que 1000 anos em sua prisão equivalem a apenas 5 no mundo real, uma onda de poder estilhaça o ar ao seu redor. Um dos bandidos fica completamente perplexo com a repentina e inexplicável demonstração de força. Todo o grupo de bandidos fica paralisado em choque e sua bravata desaparece completamente em um instante. Os olhos de Van brilham com uma luz fria e carmesim, e sua expressão promete um acerto de contas terrível e há muito esperado. Num clarão brutal e carmesim, ele libera uma fúria milenar sobre os bandidos desavisados. Seu rosto é uma máscara de fria indiferença, o homem que ele um dia foi completamente desaparecido. Com um único movimento sem esforço, ele manda um dos bandidos pelos ares. A clareira da floresta se transforma em um turbilhão de caos enquanto ele desmantela todo o grupo em segundos. O chão está coberto pelas formas imóveis daqueles que ousaram se interpor em seu caminho. O líder dos bandidos, o único sobrevivente, só consegue gritar de terror absoluto para o monstro à sua frente. Van vira as costas para a carnificina, dirigindo-se calmamente ao último homem de pé. Com um sorriso arrepiante, ele pede ao homem aterrorizado um pouco mais de tempo. A cena muda para um mapa, revelando o nome do mundo para o qual ele retornou, o continente Acton. Esta terra, moldada pelo poder das artes rúnicas, tem uma longa e sangrenta história de reinos em ascensão e queda. Entre essas nações em guerra, um território se destaca no continente de Acton. Este é o domínio do reino Zoe, aclamado como a maior potência da história do continente. Com uma força militar avassaladora, eles esmagaram todos os que se opuseram a eles. Suas legiões monstruosas garantiram seu domínio por incontáveis eras. O líder dos bandidos confirma que o traje da figura encapuzada pertence aos feiticeiros reais do reino Zoe. Aterrorizados e derrotados, ele jura ter visto o feiticeiro com os próprios olhos. Um homem misterioso com marcas estranhas ouve atentamente, exigindo cada detalhe do encontro. O bandido relata um encontro de 5 anos atrás, marcado por um mercenário para um cliente de alto perfil. Este cliente, o feiticeiro camuflado, ofereceu-se para uma tarefa simples, mas brutal: encontrar uma pessoa e eliminar todas as aldeias vizinhas. Desconhecendo a verdadeira identidade do cliente como feiticeiro real, os bandidos aceitaram avidamente a oferta lucrativa. O líder dos bandidos se gaba da facilidade com que arrasaram as aldeias, sem deixar vestígios de seu trabalho brutal. Ele reclama insensivelmente da árdua tarefa de se livrar das inúmeras vítimas do massacre. Uma vez concluído o trabalho, o feiticeiro de cabelos roxos simplesmente os pagou e desapareceu sem deixar vestígios. Van interrompe, fazendo uma pergunta assustadoramente específica sobre uma garota de cabelo curto e alaranjado. Uma aura ameaçadora o envolve enquanto ele exige saber se o corpo dela também foi destruído. O bandido confirma o destino dela com um comentário repugnante, lamentando o lucro perdido que poderia ter obtido. Suas palavras cruéis despertam uma lembrança dolorosa de Linda e da família que ele não conseguiu proteger. Um aperto forte de repente esmaga o rosto do bandido, interrompendo sua pergunta perplexa.
A cena muda para um vasto assentamento fortificado conhecido como Covil dos Bandidos de Daigel. Dentro do covil, um bando transformado agora governa com um punho de ferro, ferindo seus novos prisioneiros. 2 bandidos inspecionam seu mais novo salão de prisioneiros, comentando como sua resistência os torna mais valiosos. Enquanto isso, 2 guardas imponentes montam guarda do lado de fora de uma sala segura, alertados por um barulho repentino. O ex-líder dos bandidos, agora prisioneiro, espia por uma fresta tentando subornar para escapar. Mas seu apelo é recebido com um golpe devastador que estilhaça a porta e o faz voar. Van permanece em meio aos destroços, seu corpo envolto na energia sombria e caótica de sua maldição. O guarda mascarado avança para o ataque, mas sua lâmina maciça é imobilizada contra o braço de Van. Enfurecido e perplexo, o guarda grita, exigindo saber a identidade do misterioso intruso. Van responde não com palavras, mas com uma rápida enxurrada de golpes poderosos e precisos. Um soco se conecta com uma finalidade brutal, subjugando completamente as defesas do guarda. Com um olhar frio e inabalável, Van silencia seu oponente, seus olhos vermelhos brilhantes prometendo apenas mais destruição. O golpe final libera uma onda de choque devastadora de energia carmesim. Os bandidos restantes só conseguem olhar, incrédulos, completamente perplexos com o que acabara de acontecer. E joga de lado, despreocupadamente, outro inimigo derrotado, zombando da multidão reunida por sua exibição patética. Ele se posiciona sobre os caídos, exigindo calmamente falar com seu líder. Com olhos vermelhos e brilhantes, anuncia que tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Os bandidos enfurecidos o cercam, acreditando tolamente que podem intimidar o homem que acabou de desmanchar seus guardas. Mas uma nova figura, mais imponente, avança, ordenando que seus homens recuem. O líder Lord Daigel repreende seus subordinados pela imprudência, sabendo que não são páreo para o intruso. Ele reconhece Van como um colega usuário de artes rúnicas, um feiticeiro de imenso poder. Apresentando-se como mestre do covil, Daigel finalmente confronta Van, perguntando o que ele tem a tratar com eles. Van confirma os detalhes do trabalho de 5 anos atrás, revelando o nome do mercenário que o armou. Daigel sorri, nada impressionado com a informação e desafiando o próximo passo de Van. Com um olhar ameaçador, Bon oferece um acordo, a localização de Kaiserak em troca de suas vidas. Os olhos do líder dos bandidos brilham vermelhos enquanto ele concorda, zombeteiramente com os termos de Van. Em vez de falar, Daigel libera uma torrente de energia azul crepitante. Ele canaliza o poder em um ataque devastador, prometendo entregar a informação ao túmulo de Van. Seu braço se transforma em uma lâmina enorme, enquanto ele avança com velocidade estonteante. O golpe poderoso desce, com o objetivo de obliterar Van com um único golpe. Daigel zomba do suposto apelo de Van por misericórdia, apontando para sua aura assassina avassaladora. Ele revela o nome de seu poder, a Runa das Lâminas, que transforma seu corpo em uma arma viva. Deitado entre os escombros, Van conclui que a negociação pacífica está oficialmente fora de cogitação. Seus olhos brilham com uma luz vermelha ameaçadora, enquanto ele abraça completamente o confronto violento que se aproxima. Daigel crepita com um raio azul, lançando-se no ar para um ataque aéreo devastador. Ele despenca em direção a Van. Um raio de energia viva pronto para atingir seu alvo imóvel. Os 2 poderes colidem em um clarão ofuscante, criando uma onda de choque massiva de pura energia. Daigel recua em agonia, seu rosto uma máscara de fúria ao sentir a força inesperada do contra-ataque de Van. Van desvia a lâmina sem esforço, zombando da patética demonstração de força do líder dos bandidos. O rosto do líder dos bandidos se contorce em descrença, incapaz de compreender a diferença de poder entre eles. Recusando-se a aceitar a derrota, Daigel canaliza ainda mais raios para uma jogada final e desesperada. Ele avança com um rugido furioso, liberando todo o seu poder restante em um último golpe de tudo ou nada.
Daigo, fervendo de raiva, transforma-se em um borrão de relâmpago azul enquanto prepara seu próximo movimento. Ele invoca uma tempestade massiva de lâminas cristalinas, desafiando Van a sequer tentar escapar. O líder dos bandidos libera todo o seu poder, formando um vórtice rodopiante de energia destrutiva. O ataque devastador engole Van, com a intenção de despedaçá-lo de dentro para fora. Mas, em meio à poeira e ao caos, Van permanece de pé. Envolto em uma aura vermelha sinistra, Daigo encara incrédulo, completamente perplexo ao ver seu oponente ainda de pé. Seu choque se transforma em confusão, incapaz de compreender como alguém poderia sobreviver a tal ataque. Van o encara com um sorriso aterrorizante, achando a tentativa do bandido de infligir dor quase risível. Ele zomba do ataque, insinuando que o que Daigo considera agonia é apenas um arranhão para ele. Abraçando sua maldição, Van se transforma em uma sombra monstruosa. Declarando que essa demonstração patética nem sequer registra sua dor, Daigo, divertido com a resiliência de Van, decide desencadear uma demonstração de poder ainda maior. Ele plana pelo ar, canalizando uma tempestade de energia azul crepitante para sua mão. Uma onda massiva de lâminas cristalinas irrompe de seu ataque, direcionada diretamente a Van. Com um sorriso irado, ele desafia Van a resistir a esse novo ataque avassalador. Mas a forma sombria de Van permanece impassível, explicando que a verdadeira agonia é muito pior do que qualquer coisa que Daigo possa imaginar. Seus olhos vermelhos e brilhantes se estreitam enquanto ele descarta o poder do líder dos bandidos como algo completamente patético. Ele cerra o punho, declarando que a profundidade de seu próprio sofrimento é algo que Daigo jamais poderia compreender. Um vislumbre de sua mente revela o pântano de agonia que ele suportou, um mar de almas atormentadas. Ele se lembra de sua descida àquele abismo sem fim, um lugar muito mais profundo e horripilante do que qualquer dor física. Canalizando um milênio de fúria, Van finalmente desfere um soco, seu punho um borrão de energia carmesim e negra. Sua forma monstruosa canaliza um milênio de tormento em um único e devastador soco. O poder bruto de sua maldição destrói completamente o ataque cristalino, subjugando as defesas de Daigo. O rosto de Daigo é uma máscara de puro choque, incapaz de compreender a força bruta que acabara de testemunhar. O impacto libera uma onda de choque cataclísmica que oblitera todo o covil dos bandidos. Um raio colossal de energia vermelha irrompe do ponto de impacto, rasgando a fortaleza. A explosão destrutiva abre um caminho de ruína através da cordilheira circundante. Conforme a poeira baixa, os pés cicatrizados de Van tocam o chão agora desolado. Ele permanece sozinho na cratera que criou, soltando um suspiro cansado após a enorme liberação de energia. Virando as costas cicatrizadas para a devastação, ele se prepara para enfrentar o que quer que tenha restado. Uma aura vermelha ameaçadora o envolve, enquanto ele sinaliza que a conversa de verdade está prestes a começar. Os bandidos restantes só conseguem encará-lo com os olhos arregalados de horror, com a coragem completamente destruída. Quando o sol nasce sobre as montanhas, o interrogatório brutal já terminou. O outrora temido covil dos bandidos é agora um testemunho silencioso da ira implacável de Van. Ele garante que nenhum deles jamais ameaçará ninguém novamente. Com a informação finalmente extraída, Van confirma que o mercenário está no reino de Nórdia. O líder derrotado se agarra desesperadamente à esperança de que Van honre o acordo e o poupe. O comportamento inquietantemente alegre de Van só aumenta o terror crescente do bandido. Mas qualquer esperança de misericórdia é instantaneamente destruída por um movimento rápido e decisivo. Empoeirado sobre os resultados sombrios de seu trabalho, Van revela a cruel conclusão de sua piadinha. Seus olhos vermelhos se estreitam, questionando a estranha expressão no rosto de sua última vítima. Ele considera invadir o reino Zoe, mas decide não confiar nas informações de um bandido. Ele decide rastrear o mercenário Kaisera pessoalmente para descobrir a verdade. Olhando para o céu, ele silenciosamente promete à sua família perdida que a justiça chegará em breve. Como presente de despedida, ele começa a construir um monumento sinistro com os restos mortais de seus inimigos.
Ele se desculpa zombeteiramente por sua falta de talento artístico, revelando uma imponente escultura de retribuição. Sob o luar, ele se posiciona diante de sua arrepiante obra-prima, um aviso a todos que o contrariassem. Com sua mensagem entregue, ele se vira, declarando que sua busca por vingança apenas começou. Ele lança um sinal flamejante para o ar, pronto para dar início à próxima etapa de seu plano. Com um propósito renovado, ele corre pela natureza selvagem, sua jornada agora em andamento. Seus olhos vermelhos ardem com uma determinação fria, enquanto ele mira seu primeiro destino, o Reino de Nórdia. Van chega à movimentada cidade portuária do Reino de Nórdia, seu próximo alvo à vista. Ele segue para a Rua da Guilda, um notório centro de mercenários e informantes suspeitos. Sua busca por informações começa com uma conversa violenta e persuasiva. O mercenário aterrorizado se ajoelha diante dele. Sua vontade é completamente destruída pelo encontro. Sob pressão, ele finalmente revela um nome, Anna Doughton, a chave para encontrar Kaeserak. Van calmamente passa por cima dos caídos, observando que tudo isso poderia ter sido evitado. Com a informação em segurança, ele sai do beco, um testemunho sombrio de seus métodos. Ele sabe que o tempo é crucial e decide rastrear esse novo contato imediatamente. Um flashback revela uma enorme explosão de seu poder apenas um dia antes, sugerindo sua instabilidade. Essa explosão descontrolada foi uma manifestação do monstro interior, um poder que ele ainda luta para controlar. Ele percebe que seu mana agora está extremamente instável, um problema que nunca teve enquanto estava selado. A narrativa explica que o mana é uma energia fundamental e invisível que flui por todo o universo. Indivíduos que conseguem acumular essa energia são capazes de manifestar as incríveis habilidades das artes rúnicas. Esses indivíduos poderosos são conhecidos como feiticeiros e seus corpos servem como recipientes para o mana. Mas se o mana de um feiticeiro estiver descontrolado, seu corpo não consegue conter a pressão, resultando em uma explosão fatal. Ele cerra o punho desesperadamente, tentando forçar a energia caótica a voltar ao seu controle. Apesar de seus esforços, uma violenta coluna de energia vermelha e negra irrompe dele. O poder bruto rasga a floresta, um farol de sua maldição indomável e perigosa. A explosão o deixa exausto e de joelhos, com o chão ao seu redor chamuscado e rachado. Com olhos vermelhos brilhantes, ele reconhece o quão perto esteve de um fim autodestrutivo. Ele percebe que a maior parte de sua mana está selada, forçando-o a usar apenas uma fração de seu verdadeiro poder. Ele sabe que, se for imprudente novamente, as consequências serão muito mais severas do que apenas cabelos chamuscados. Para evitar a autodestruição, ele precisa encontrar a fonte de sua instabilidade e confiar no mínimo de energia por enquanto. Seus pensamentos são interrompidos por um bandido enorme que exige rudemente que ele saia do caminho. O guarda o informa agressivamente que este território pertence a Anna Doughton e que ele deve sair imediatamente. Um sorriso arrepiante se abre no rosto de Van, satisfeito por sua busca tê-lo levado ao lugar certo com tanta facilidade. Seus olhos brilham com uma energia carmesim, confirmando que ele de fato encontrou seu próximo alvo. Em um clarão vermelho, ele desfere um único golpe devastador que subjuga completamente o guarda. O rosto do bandido se contorce em choque e agonia enquanto é arremessado para trás com a força do impacto. Passando por cima do oponente caído, Van dirige-se casualmente para a porta, pronto para o seu tão esperado descanso. Encontra-se numa vasta e opulenta casa de banhos e a sua chegada repentina causa um rebuliço entre os guardas. 3 assistentes vendados confrontam-no imediatamente, questionando a sua entrada não autorizada nos seus domínios privados. Imperturbável, Van declara calmamente o seu propósito. Está à procura do mercenário Kaeserak e a sua busca trouxe-o até aqui. Uma voz ressoa no vapor, avisando-o de que pronunciar aquele nome tão livremente é um erro fatal. Van deduz corretamente pela reação hostil que está no lugar certo, para a diversão da figura invisível. Uma mulher relaxando na banheira dá uma ordem assustadora aos seus homens: silenciem o intruso e o tragam até ela.
Esta é Anna Doughton, a mais notória corretora de informações em todo o mercado negro do Reino de Nórdia. Seus 3 guardas obedecem instantaneamente, seus corpos irrompendo com uma sinistra energia púrpura enquanto se preparam para a batalha. Um dos guardas se transforma, seu corpo se enchendo de poder enquanto ele canaliza suas artes rúnicas. Ele avança em um lampejo de energia violenta, com o objetivo de encerrar o confronto com um único golpe decisivo. O rosto do guarda se contorce em uma fera monstruosa e rosnante, envolta em energia púrpura. Os 3 assistentes revelam suas verdadeiras formas, uma matilha de lobos demoníacos de 3 olhos. Eles se lançam contra Van em um ataque coordenado e em alta velocidade. Van suspira, lamentando que preferia resolver o assunto com palavras, mas seus punhos brilhantes sugerem o contrário. Ele se move como um borrão. Seu primeiro soco acerta, enquanto ele aceita que a violência é inevitável. O golpe atinge com força explosiva, enviando uma onda de choque pelo corpo do oponente. Ele segue com um chute amplo, reconhecendo que as coisas nunca são tão simples. Seus olhos brilham com uma luz fria e carmesim, sua paciência claramente chegando ao fim. Outro golpe devastador acerta, destruindo as defesas da fera com força bruta. Um chute final e poderoso manda o último guarda voando, encerrando o breve mas brutal confronto. Ele aterrissa com força suficiente para destruir o chão. Sua forma monstruosa pronta para a batalha. Energia negra o envolve enquanto ele se agacha, seus olhos vermelhos fixos nos alvos restantes. Os 2 últimos guardas se mantêm firmes, uma linha final de defesa contra o intruso. Ele explode para frente em um borrão vermelho, encurtando a distância em um instante. De cima, sua trajetória é uma linha reta de destruição mirada diretamente nas 2 feras. O primeiro soco conecta com força devastadora, um flash de luz vermelha sinalizando o impacto. Ele se move como um redemoinho de energia negra, desmantelando seus oponentes com eficiência brutal. Seu golpe final faz o último guarda voar direto pelo teto da casa de banhos, deixando um buraco enorme. Aterrissando graciosamente em meio aos escombros, seus olhos vermelhos e frios mostram que a luta está longe de terminar. Ele permanece sobre os restos mortais de seus inimigos, calmamente se perguntando o que vem a seguir. Ele se eleva sobre a cena, perguntando sarcasticamente se ela está pronta para conversar agora. Anna finalmente reconhece seu poder, mas revela que Kayserac não está mais com ela, com uma expressão calma, porém ameaçadora. Bond exige saber a localização atual do mercenário. Ela expõe seus termos, explicando que informações têm um preço e ele não pagou. Surpresa com sua repentina disposição para negociar, ela se pergunta por que ele está sendo tão razoável. Van esclarece que lutou apenas em legítima defesa e se oferece para pagar um preço justo pelas informações. Anna define seu preço pela informação: 10.000 moedas de ouro por tudo em Kayserac. Van admite que não pode arcar com o preço exorbitante, confirmando a suspeita de Anna de que ele é completamente desequilibrado. Ela reitera friamente sua política, afirmando que, sem pagamento, não recebe nada dela. Ao se virar para ir embora, pergunta se precisa apenas voltar com o dinheiro, deixando-a perplexa com sua confiança. Anna investiga mais a fundo, perguntando por que ele está caçando Kayserac com um olhar tão assassino. Ela acertadamente supõe que sua busca é pessoal, questionando se o mercenário foi responsável pelo destino de sua família. Van a interrompe, avisando-a para ficar longe de seus assuntos enquanto ele está parado na saída. Com um brilho carmesim nos olhos, ele lança uma última ameaça arrepiante antes de partir. Anna o observa partir, fingindo surpresa com sua saída repentina e agressiva. Um sorriso confiante surge em seus lábios, claramente divertida com sua atitude ousada. O novo plano de Van o leva à Rua dos Mercenários, um distrito turbulento do Reino de Nórdia. Ele se registra oficialmente como mercenário e imediatamente pergunta quando poderá encontrar trabalho. O mestre da guilda explica que há muitas vagas, mas os novatos muitas vezes precisam esperar sua vez atrás dos veteranos. Percebendo que precisa de dinheiro para obter as informações de Anna, aceita que esta é sua única opção por enquanto.
Ele admite para si mesmo que seu primeiro instinto foi simplesmente ameaçar Ana para obter a informação, mas ele se lembra do imenso poder dela, decidindo que é mais inteligente não se tornar inimigo de alguém tão formidável. Nesse momento, uma figura encapuzada se aproxima do balcão, querendo contratar um novato inexperiente para um trabalho. O olho vermelho de Van se estreita. Observando o recém-chegado com silenciosa curiosidade, o mestre da guilda aponta que Van é o candidato perfeito, tendo acabado de se registrar. A figura misteriosa se vira para ele, e Van confirma que é o novato na área. Com um olhar determinado, a figura explica que o trabalho deles é simples. Ela abaixa o capuz, se apresenta como Leon Ardey e pede que ele seja seu guarda-costas por um dia. Van fica completamente sem palavras diante da oferta repentina e bizarra de emprego. O mestre da guilda interpreta seu pedido de forma completamente errada. Para desespero frenético de Leon, Leon esclarece freneticamente que está contratando guarda-costas e não buscando um tipo diferente de companhia. O mestre da guilda tenta salvar a situação, sugerindo que Van pelo menos ouça o pagamento antes de ir embora. Um mercenário veterano bruto se apresenta para assumir o cargo, e Leon revela que o pagamento é de impressionantes 10.000 moedas de ouro. A menção desse valor exato paralisa Van, que de repente desperta seu interesse. Leon rejeita o veterano, explicando que precisa especificamente de uma novata com um rosto desconhecido para essa tarefa. O mercenário se irrita quando agarra o braço dela agressivamente, recusando-se a aceitar a rejeição. Ele repreende a garota que se debate, completamente alheio à presença fria que agora o cerca. Van reaparece com a expressão sombria enquanto ordena calmamente ao bandido que tire as mãos dela. Seus olhos brilham com uma fúria carmesim enquanto ela a reivindica protetoramente como sua empregadora, com a voz carregada de ameaça. O confronto desperta uma lembrança dolorosa de uma vila em chamas e os apelos desesperados de seus entes queridos perdidos. A lembrança remete às consequências brutais de um ataque a uma aldeia, uma lembrança sombria de seu passado. Em outro lugar, um grupo obscuro discute seu próximo empreendimento lucrativo, sequestrar uma filha da família Leon. Seu líder monstruoso seleciona seus 3 melhores homens para o trabalho, dando-lhes uma instrução final arrepiante. Ele transforma um cativo em um exemplo sombrio, uma demonstração brutal de sua autoridade absoluta. Assim que seu subordinado se move para obedecer, o líder muda de ideia, dando uma crueldade cruel. A figura monstruosa aterrissa com uma onda de energia vermelha, sua presença irradiando pura malícia. Ele ergue sua vítima casualmente, explicando ao seu subordinado aterrorizado que não se trata de um erro. O líder admite que uma única demonstração de crueldade simplesmente não é suficiente para satisfazê-lo. Com um sorriso assustador, ele sugere que seu próprio homem seria uma peça perfeita para sua coleção sinistra. Ao longe, uma luz suave brilha em um assentamento aninhado nas montanhas. Os vilões provavelmente se escondem. A mercenária veterana aprende uma dolorosa lição sobre espaço pessoal nas mãos de Van. Leon assiste à demonstração brutal, com uma gota de suor revelando sua apreensão silenciosa. O punho de Van permanece cerrado, um sinal claro de que sua paciência se esgotou completamente. A guilda de mercenários, antes turbulenta, cai em um silêncio atordoado e desconfortável. Mais tarde, Leon confronta Van, completamente incapaz de relaxar na atmosfera tensa que ele criou. Ela aponta sua escolha nada convencional de assentos, o mesmo mercenário que acabara de assediá-la. Ela recusa freneticamente a oferta tácita de compartilhar a mobília bizarra, implorando que ele deixe o homem ir. Apesar dos métodos dele, ela conclui que sua habilidade e anonimato o tornam o guarda-costas perfeito para sua missão. Depois que o homem é removido, Van lamenta a perda de seu assento confortável, para a grande exasperação de Leon. Com a interrupção resolvida, ele vai direto ao ponto, pedindo os detalhes de seu pedido de escolta. Leon expõe a missão. Uma escolta de um dia pela floresta até a fronteira do reino Ana. A desconfiança de Van cresce, perguntando-se por que um trabalho simples paga exatamente o valor que ele precisa pelas informações de Ana. Sua mente fervilha de possibilidades, desde ela ser uma fugitiva até uma nobre em fuga. Leon oferece uma explicação simples, alegando ser a filha adorada de um homem rico. Ele se aproxima, seu olhar intenso a fazendo suar sob a pressão de seu escrutínio.
Percebendo suas dúvidas, ela se oferece para encontrar outro mercenário para o trabalho, desmascarando seu blefe. Van toma um gole de sua bebida casualmente, fingindo inocência enquanto ela silenciosamente se irrita com sua atitude. Decidindo que a conversa havia terminado, ele se levanta e declara que eles devem ir embora imediatamente, pegando-a de surpresa. Seus olhos vermelhos brilham com determinação enquanto ele insiste em não desperdiçar mais o tempo de sua cliente. Assustado com sua urgência repentina, Leon só consegue concordar com sua partida improvisada. A jornada os leva através da vasta e imponente Serra do Gacioso. Van e Leon viajam por uma trilha sinuosa na floresta, avançando firmemente em direção ao seu destino. Ele estima que estejam na metade do caminho, e Leon concorda em silêncio, a jornada até então sem incidentes. Ela começa a se perguntar se contratou um guarda-costas à toa, já que a viagem foi surpreendentemente tranquila. Mas Van a interrompe abruptamente, com o braço bloqueando seu caminho ao sentir que algo está errado. Ele silencia a pergunta, concentrando-se inteiramente na presença invisível na floresta. Uma aura vermelha o envolve enquanto ele confirma sua suspeita. Ele consegue sentir a presença de Mana. Algo se move por entre as árvores com uma velocidade incrível, um borrão de movimento à distância. Seus sentidos se aguçam ao identificar o som de vários passos correndo em sua direção. Sua visão se fixa em 4 figuras sombrias se aproximando de sua posição com uma velocidade alarmante. Ele identifica um atacante em particular, cuja aura irradia imenso perigo. Sem hesitar, Van dispara um tiro de advertência, repreendendo o inimigo oculto por espionar. Seus olhos brilham com uma luz carmesim, uma mensagem clara de que ele não deve ser menosprezado. A poderosa explosão lança o monstruoso batedor cambaleando para trás por entre as árvores. Enquanto isso, os outros assaltantes pousam, confirmando que sua missão é capturar Leon vivo. Van explica a um Leon atordoado que seu primeiro tiro foi apenas uma ameaça para atraí-los. De seu esconderijo, eles observam a verdadeira emboscada começar a tomar forma. Sua cabeça se vira bruscamente, seus olhos brilhantes rastreando a verdadeira ameaça à medida que ela se aproxima. 3 assassinos encapuzados saltam da copa das árvores, lâminas em punho e prontos para atacar. Van enfrenta o ataque de frente. Seu braço desvia o primeiro golpe em um clarão de energia brilhante. O olho vermelho de Van rastreia o borrão de um assassino avançando sobre Leão. Ele bloqueia sem esforço os outros 2 atacantes, cujas lâminas faíscam contra seus braços. Com um contra-ataque rápido, ele manda um dos assassinos voando com um chute poderoso. Mas o batedor que ele atingiu antes revela sua verdadeira forma musculosa, acumulando uma energia perigosa na palma da mão. A clareira da floresta irrompe em um turbilhão de movimento enquanto o poderoso inimigo se junta à briga. Após a breve escaramuça, ele monta guarda sobre Leão enquanto mais 2 figuras blindadas se aproximam. Uma energia negra envolve seu braço enquanto ele dá uma instrução simples e séria à sua empregadora. Ele a avisa para ficar atrás dele, seu corpo agora envolto em uma aura ameaçadora e protetora. Leão só consegue concordar, assustado com a intensidade que irradia de sua guarda-costas. Ele volta sua atenção para os recém-chegados, perguntando calmamente se eles fazem parte do mesmo bando patético. A assassina lhe oferece uma escolha simples: abandonar a garota e viver. O grupo faz uma contraproposta com um sorriso irônico, exigindo a quantia exata necessária para sua missão. Com as negociações encerradas, ele explode em ação, encurtando a distância em um instante. A clareira se transforma em uma tempestade de energia carmesim enquanto ele desfere uma saraivada de golpes. Ele se move como um fantasma, seus punhos um borrão enquanto desmantela a formação. Cada golpe atinge com uma finalidade devastadora, destruindo completamente suas defesas. Seus olhos vermelhos e brilhantes permanecem fixos em seus alvos, sua expressão fria e inabalável. Os assassinos são lançados no caos, incapazes de acompanhar sua velocidade avassaladora. Um dos bandidos é arremessado derrapando pela terra, a primeira vítima do breve encontro. Os inimigos restantes o encaram em choque, percebendo que sua avaliação inicial sobre ele foi um erro fatal. Ele percebe que sua cautela foi completamente desnecessária, seu corpo ainda crepitando com energia carmesim.
Com um olhar de puro desdém, ele conclui que superestimou severamente a inteligência deles. O batedor monstruoso de repente se volta contra seus próprios aliados, para completa confusão deles. Van desfere uma saraivada de golpes incrivelmente rápida, subjugando os assassinos restantes. Ele cerra o punho, a energia vermelha dentro dele crepitando com potencial destrutivo. Com um golpe final e devastador, ele manda todo o grupo pelos ares, encerrando a luta em um instante. À distância, um único ponto de luz vermelha brilha ameaçadoramente na clareira agora silenciosa da floresta. A luz repentinamente irrompe em uma esfera massiva e consumidora de energia destrutiva. Quando a explosão se dissipa, restam apenas terra queimada e restos esfarrapados. Ela solta um suspiro cansado, dispensando os inimigos derrotados, enquanto Leon observa incrédulo. Leon observa incrédula, lutando para compreender como alguém tão jovem pode exercer um poder tão imenso. Ela pensa consigo mesma que seu pai teria ficado atordoado e encantado com sua incrível habilidade. A atenção de Van se volta para uma nova assinatura energética, sabendo que o mana de um feiticeiro é a verdadeira medida de sua força. Ele sorri, notando que o último oponente oculto finalmente decidiu aparecer. O líder monstruoso emerge, intrigado pelo poder de Van e já contemplando uma dissecação macabra. Trata-se de Merkel, o anatomista louco, um notório líder de gangue com reputação de crueldade indizível. Merkel oferece um acordo perverso pela rendição de Leon, proposta que Van rejeita imediatamente e silenciosamente. Furioso com o desafio, Merkel reúne uma bola de energia devastadora, decidido a encerrar a luta. Enquanto o mundo é banhado pelo brilho carmesim do ataque, Van se vira calmamente para sua cliente. Com um sorriso irônico, ele finalmente confronta Leon, perguntando se a história dela sobre ser filha de um simples comerciante era mentira. O rosto de Leon se contorce em pânico, lutando para encontrar as palavras certas sob seu olhar intenso. Desinteressado em suas desculpas, Van a agarra pelo capuz, sua paciência claramente esgotada. Ele a joga de lado casualmente, decidindo que lidará com a ameaça imediata primeiro. Ela plana pelo ar, completamente indefesa, enquanto a verdadeira luta está prestes a começar. Merkel ruge de fúria, enfurecido por Van ousar interferir em seu prêmio. A confusão do vilão é interrompida quando um estranho símbolo brilhante aparece em seu peito. Os olhos carmesim de Van se estreitam, seu foco totalmente fixo na fonte do imenso poder. Merkel libera um raio devastador de energia carmesim, com a intenção de obliterar tudo em seu caminho. Van pousa suavemente no chão, completamente intocado pela explosão cataclísmica. O ataque abre uma enorme trincheira na terra, deixando Merkel gaguejando, incrédula com a sobrevivência do oponente. Leão grita de terror, repreendendo Van por seu comportamento imprudente que quase lhe custou a vida. Imperturbável, Van ignora o pânico dela, levando-a a lembrá-lo com raiva de seu dever como guarda-costas. Merkel percebe que Van não é um mercenário comum, notando sua incrível habilidade em manipular mana para se esquivar do ataque. Van deduz que o verdadeiro objetivo deles não é matar Leão, mas capturá-la viva para algum propósito nefasto. Ele se vira para Leão, afirmando calmamente que ignorará a farsa dela por enquanto, para sua incredulidade e raiva. Ele coloca a mão em seu ombro, instruindo-a a se esconder silenciosamente depois que ele a joga em segurança. Ele a tranquiliza com um aperto firme, prometendo que ela não morrerá com a manobra iminente. Com um giro poderoso, ele a lança pelo ar, mandando-a para longe da zona de perigo imediato. Ela voa para longe, seu grito ecoando enquanto é impulsionada para um local mais seguro. Merkel ruge em fúria. Enfurecido por Van ousar interferir em seu prêmio e ajudá-la a escapar, o ataque de Merkel detona, destruindo a paisagem onde Van antes se encontrava. O monstruoso vilão tenta persegui-lo, apenas para descobrir que Van já havia fechado a distância. Van se transforma em um borrão carmesim, desferindo uma série de golpes antes mesmo que Merkel possa reagir. Ele imobiliza o membro da fera no chão, seu pé estalando com uma energia sombria e opressiva.
Um golpe devastador o conecta, quebrando a guarda do vilão com um lampejo de poder bruto. Ele prossegue com uma sequência de chutes, seus movimentos rápidos demais para os olhos acompanharem. O soco final acerta em cheio o peito de Merkel e o impacto irradia força destrutiva. Merkel cambaleia para trás, mas consegue cair de pé, aparentemente imperturbável pelo ataque. Uma risada cruel escapa dele, confiante de que superou a tempestade e desferiu seu próprio golpe decisivo. Mas sua confiança vacila ao perceber que algo parece errado, como se seu ataque tivesse sido completamente anulado. Merkel rosna, jurando desmantelar Van antes de voltar sua atenção para seu alvo principal. A narrativa revela seu poder, a runa da telecinese, que lhe permite manipular fenômenos físicos com mana. Ele libera esse poder, projetando uma onda de choque telecinética devastadora de sua mão. A força invisível o atinge, lançando-o para trás no ar. Mas seus poderes colidem em um clarão brilhante, sinalizando uma luta feroz pelo domínio. Mas Van consegue bloquear um golpe subsequente, com as duas forças se chocando com energia explosiva. Seus olhos vermelhos se estreitam, enquanto ele envolve o próprio corpo em uma aura protetora para resistir ao ataque telecinético. Ele firma os pés firmemente, cravando-se no chão para deter o impulso avassalador de Merkel. Van contra-ataca com um soco poderoso, atingindo a força invisível de frente. O golpe acerta, fazendo Merkel cambalear para trás, surpresa com a força bruta de Van. O impacto do soco de Van cria um clarão ofuscante de energia vermelha. Com um olhar de puro foco, ele impulsiona seu poder para frente, determinado a romper. Seu punho se choca contra a barreira invisível e a colisão envia ondas de choque pela floresta. A narrativa revela que a defesa de Merkel é um poderoso escudo formado por pura força telecinética. Apesar do escudo, o monstruoso vilão é arremessado para trás, lutando contra o poder bruto de Van. Van cerra os punhos marcados, admitindo para si mesmo que essa habilidade telecinética é um verdadeiro incômodo. Merkel zomba, afirmando que, mesmo que o mana dele seja igual, sua arte rúnica é muito superior. Vendo a força de Van, o vilão tenta recrutá-lo, prometendo uma recompensa muito maior. Van friamente revela o preço de sua lealdade, exatos 10.000 moedas de ouro. A fera cai na gargalhada, zombando da quantia como se fosse trocado e insistindo que Van está sendo severamente mal pago. Van esclarece o tipo de trabalho que Merkel está oferecendo, com um tom de voz carregado de desprezo. O vilão lista orgulhosamente as atividades hediondas de sua gangue. De sequestros a tráfico, ele estende seu convite distorcido. Um sorriso lento e arrepiante se espalha pelo rosto de Van, uma resposta silenciosa e perturbadora à oferta. Merkel interpreta o sorriso como aceitação, acreditando presunçosamente que julgou corretamente o caráter de Van. Mas Van revela que está rindo da própria tolice, com o braço crepitando com energia carmesim enquanto sua raiva transborda. Ele expressa seu profundo desgosto por sequer ter mantido uma conversa com tal criatura. Seu corpo irrompe em uma torrente de poder sombrio enquanto ele toma uma nova decisão, muito mais violenta. Enfurecida pela rejeição, Merkel avança, furiosa por sua generosa oferta ter sido rejeitada. Desfere uma rajada furiosa de golpes, martelando a barreira telecinética invisível com força explosiva. O vilão grita em descrença, incapaz de compreender como Van está sequer tentando romper sua defesa supostamente impenetrável. Van se transforma em um borrão vermelho, canalizando toda sua fúria em um único soco concentrado. O escudo telecinético se estilhaça sobre o ataque implacável, incapaz de resistir ao seu poder bruto. A explosão resultante de energia vermelha oblitera completamente a defesa antes impenetrável. Ele prossegue com uma rápida rajada de fogo, cada golpe uma pequena detonação de pura força. Seu punho finalmente conecta, desferindo um golpe direto e devastador no peito do vilão. O rosto de Merkel se contorce em puro choque e agonia, sua confiança evaporando completamente. A força do impacto lança o monstruoso vilão para trás, incrédulo. Ele agarra o peito, o dano do golpe muito mais severo do que jamais previra.
Van não lhe dá um momento para se recuperar, encurtando a distância para outro golpe avassalador. Ele desfere um chute poderoso, seus movimentos um turbilhão de força destrutiva imparável. A fúria de Merkel transborda, sua aura sombria flamejando, enquanto ele abandona sua curiosidade distorcida pela aniquilação pura. Ele reúne uma quantidade assustadora de energia carmesim, prometendo fazer Van pagar por rejeitar sua oferta distorcida de misericórdia. O ataque se manifesta como um pilar colossal de luz vermelha destrutiva que irrompe do chão da floresta. No centro da explosão, Merkel libera todo o seu poder, com a intenção de vaporizar completamente o oponente. Ele libera sua técnica suprema, a bala de sangue telecinética, uma explosão concentrada de pura força. A serena paisagem montanhosa está prestes a se tornar o pano de fundo para um nível de destruição sem precedentes. O raio escarlate esculpe uma enorme cicatriz na terra, um testemunho do poder avassalador do vilão. Mas, quando a poeira baixa, é Merkel quem é arremessado para longe, completamente perplexo com o resultado de seu próprio ataque. O vilão observa incrédulo, incapaz de compreender como Van pôde sobreviver, quanto mais revidar um ataque daquela magnitude. Van permanece intocado em meio ao caos, calmamente estendendo a mão enquanto Merkel exige saber como sua defesa máxima foi tão facilmente destruída. Van o corrige, explicando que níveis de mana semelhantes não equivalem a poder igual. Uma entidade sombria e aterrorizante se manifesta atrás dele, zombando da suposição tola do vilão. A bravata do vilão se desfaz, seu rosto se transforma em uma máscara de puro terror ao ver este verdadeiro monstro. Prendendo o pé da fera no chão, Van se prepara para dar seu veredito final. Com uma única palavra, ele ordena que seu oponente caia, lançando seu ataque final, seus olhos vermelhos e brilhantes se estreitando, prometendo enviar o vilão para um lugar muito abaixo da sepultura. A narrativa revela seu verdadeiro poder, a runa de Azura, e seu primeiro armamento, a manopla da destruição. Ele desfere um ataque rápido, cada soco uma explosão em miniatura que rasga o ar. O golpe final atinge com força devastadora, subjugando completamente as defesas do vilão. Preso em um turbilhão de energia destrutiva, o vilão é completamente apagado da existência. Van desfaz as amarras de suas mãos cicatrizadas, enquanto as consequências da batalha se abatem sobre ele. Ele se prepara metodicamente. Seu foco muda da luta para o próximo objetivo. Parado na extremidade de uma enorme trincheira escavada pela batalha, ele considera seu próximo movimento. Com um único e poderoso pisão, ele se lança no ar, deixando uma cratera em seu rastro. Envolto em uma aura carmesim, ele dispara pela floresta, um borrão de energia concentrada. Sua expressão se obscurece ao se lembrar de seu cliente traiçoeiro, agora seu principal alvo para uma conversa séria. A narrativa muda para explicar a fonte desse poder. O mundo diverso e poderoso das artes rúnicas. Essas artes concedem habilidades incríveis, desde transformar o corpo em uma arma viva até dobrar a própria realidade. Os feiticeiros mais poderosos podem liberar uma força devastadora, capaz de destruir a própria paisagem. Suas batalhas são eventos cataclísmicos, deixando cicatrizes permanentes no mundo. Disse que essas forças sobrenaturais desafiam as próprias leis do universo. Mas, entre elas, a runa de Azura é infame, conhecida como o pior poder da história. E com seu portador agora livre, um novo e violento capítulo está prestes a ser escrito. Sua jornada finalmente termina em um vale tranquilo, longe do caos da batalha. Van pousa graciosamente diante de Leon, confirmando que sua cliente está ilesa, como esperado. Sua atitude casual é recebida com uma explosão de fúria por ela ter sido jogada na floresta. Ele a interrompe com um gesto rápido e intimidador, sua paciência claramente esgotada. Inclinando-se para perto, seus olhos vermelhos e brilhantes exigem saber que segredo ela ainda esconde. Mas, com a mesma rapidez, ele descarta a própria pergunta, afirmando que só se importa com o pagamento. Leon, nervoso, entrega um saco pesado com as 10.000 moedas de ouro necessárias para sua missão. Com o trabalho concluído e o pagamento garantido, Van se vira para ir embora sem dizer mais nada.
Ele para e olha para trás, com uma pergunta silenciosa nos olhos enquanto Leon o chama. Ela muda de ideia rapidamente, dizendo-lhe sem jeito para continuar enquanto o observa partir. Leon reflete que não pode arrastar um jovem mercenário como ele para a guerra que sua família enfrenta. Com um olhar de determinação sombria, ela aceita que este é um fardo que deve carregar sozinha. Seu foco muda para a jornada que tem pela frente, decidindo retornar para sua família o mais rápido possível. A cena muda, retornando às profundezas do terceiro esconderijo de Anna Dalton no Reino de Nordeia. Van faz uma reentrada triunfal, jogando o pesado saco de ouro diante do trono de Anna. Ele exige as informações pelas quais pagou, mas ela surpreendentemente se oferece apenas metade do pagamento. Seus olhos vermelhos e brilhantes se estreitam em desconfiança, questionando sua generosidade repentina e incomum. Anna revela que não conseguiu encontrar a localização exata de Keizerac, impressionada com a meticulosidade de Van. Em vez de um local, ela oferece informações sobre alguém que pode saber o paradeiro de Keizerac. Van a incentiva a compartilhar a informação rapidamente, ansioso para continuar sua busca. Anna pergunta se ele já ouviu falar de um grupo mercenário chamado TG. Van confirma que nunca ouviu falar deles, levando Anna a elaborar. Uma imagem dramática mostra o grupo mercenário TG e suas atividades ilícitas. Ela revela que o líder do TG é o próprio Keizerac. Ela explica a rápida ascensão de TG ao poder nos últimos 5 anos. Sua influência cresceu tanto que agora é difícil identificar sua sede. Anna se gabava de sua engenhosidade, revelando que encontrou um dos executivos de TG. Van percebe que esse executivo é seu contato direto para encontrar Keizerac. Com fria determinação, ele imediatamente exige saber a localização atual do homem. Anna revela a informação casualmente, recostada em seu trono como uma rainha. Seu próximo destino é a cidade de Valhalla, capital do reino de Bagra. A cena muda para o quartel-general da gangue Merkel, agora um monumento sombrio a um conflito unilateral. Lá dentro, as consequências são ainda mais graves, com as forças da gangue completamente desmanchadas. Os poucos sobreviventes lutam aterrorizados, sua fuga interrompida por uma presença monstruosa. Sua fuga desesperada termina em um instante. Suas sombras se projetam sobre o chão frio de pedra. Um sobrevivente solitário encara, incrédulo, a figura solitária responsável pela devastação. Outro membro da gangue grita em pânico e confusão, incapaz de compreender o motivo daquele ataque repentino. O misterioso executor explica calmamente que está apenas cumprindo suas instruções. Envolto em uma aura azul, ele friamente aponta que eles falharam em sua missão. Seu olhar penetrante revela que ele está julgando o fracasso deles em nome de seu líder, Keizerac. Um sobrevivente aterrorizado grita que TG nunca os avisou sobre o monstruoso guarda-costas de seu alvo. Ele desesperadamente culpa o executor pela morte de sua líder, Merkel. Outro membro de TG admite casualmente que eles também subestimaram o mercenário da fronteira. O sobrevivente gesticula para as consequências sombrias, questionando a pena extrema por um único erro. O executor rejeita seu apelo, sugerindo que eles aceitem seu destino como bens descartáveis. Suas palavras levam o homem ao limite, sua mente estalando enquanto ele repete a palavra punição. Com uma onda final de desafio, o único sobrevivente rejeita completamente o julgamento brutal. Ele se firma, preparando-se para um ataque final e desesperado. Ele reúne os últimos de seus homens, ordenando um ataque em larga escala contra o executor solitário. O sobrevivente libera sua própria arte rúnica, um poder que se manifesta como mãos gigantes de pura energia. Uma mão colossal de luz irrompe do chão, com o objetivo de esmagar o imóvel agente TG. O resto da gangue desce de cima, um ataque de pinça coordenado de todas as direções. Imperturbável diante do ataque, o executor oferece um pedido de desculpas calmo, quase educado antecipadamente. Mas, de repente, o executor se torna o centro de uma luz dourada brilhante, virando o jogo contra seus agressores. A luz se transforma em uma energia azul crepitante, paralisando os agressores. O líder da gangue observa em completa confusão, seus homens tendo desaparecido no ar.
Ele percebe seu erro tarde demais, pois é puxado para o mesmo vórtice, com seu ataque desesperado completamente anulado. O rosto do líder da gangue se contorce de terror ao perceber a verdadeira natureza do poder do executor. O agente Tejai observa impassível a conclusão sombria da missão refletida em seus olhos frios. Em seus momentos finais, o desafio do líder é completamente silenciado pela força avassaladora. A lua paira alta no céu, uma testemunha silenciosa dos eventos brutais da noite. Mais tarde, uma figura encapuzada observa as consequências devastadoras, perguntando se a limpeza foi concluída. O executor ajeita a gola casualmente, sugerindo que as evidências de seu trabalho falam por si. O homem encapuzado elogia sua eficiência antes de ser mandado embora, agora que sua inspeção havia terminado. Antes de partir, o informante menciona uma investigação sobre o assassino de Merkel, descrevendo um homem com cicatrizes marcantes. O agente da lei compreende imediatamente, percebendo que esse mercenário cheio de cicatrizes é seu próximo alvo oficial. O informante confirma sua suspeita com uma risada, mas o agente da lei o interrompe, claramente cansado da conversa. O executor se prepara para entregar um relatório completo do trabalho árduo do dia ao seu líder. Sua mão manchada revela a eficiência brutal de seus métodos enquanto acende um cigarro. Em meio ao silêncio das consequências, ele solta um suspiro cansado, sua tarefa finalmente concluída. Ele dá uma longa tragada, seu rosto marcado demonstrando uma fria satisfação com o trabalho da noite. A cena se desenrola para revelar a escala da devastação, enquanto a descrição do banimento feita pelo informante paira no ar. Enquanto isso, Van confirma que seu próximo destino é o reino Bugrá, ali perto. Seus olhos vermelhos brilham intensamente enquanto ele exige o nome de seu alvo, o executivo Tegé. A expressão do executor endurece, percebendo que outro nome acaba de ser adicionado à sua lista de alvos. Apresenta oficialmente este novo e formidável oponente, Raxa, um executivo do grupo mercenário Tegé.